Antes de entrarmos no assunto central propriamente dito de nosso projeto, o naturismo, penso que é importante eu colocar o meu conceito de natureza e de relação com a natureza. Porque é a partir desse conceito que eu vou refletir sobre todas as demais questões naturistas. Segundo uma linha de pensamento, o ser humano precisaria de respostas para sobreviver, para gozar de uma saúde psicológica e mesmo mental. O que o diferenciaria dos demais animais seria a atividade cerebral abstrativa, o que faz ter curiosidade sobre as coisas e, a partir dessa curiosidade ou da satisfação dela, desenvolver-se e aprimorar-se enquanto ser. Eu até concordo, em parte, com essa teoria. De fato, somos movidos a perguntas que nos levam à busca de respostas, as quais, uma vez encontradas, satisfazem nossa curiosidade e faz-nos mais sábios ou sabedores de mais coisas, portanto, detentores de mais conhecimento. Mas não sei se a coisa chegaria ao ponto de não sobrevivermos psicológica e mentalmente se não tivermos de imediato as respostas às perguntas que formulamos. Eu, pelo menos, não sofro dessa paranoia, dessa crise existencial, se eu não tiver respostas para as perguntas que faço, ou pelo menos não conseguir compreender de imediato tais respostas quando elas aparecerem. Incomoda, é verdade. Incomoda por um tempo. Mas logo outras coisas vão aparecendo e nossa preocupação vai se diversificando. Quem fica com a ideia fixa numa pergunta para a qual não tem a resposta e não sai disso, me parece que esse é que está meio perturbado psicológica e, quiçá, mentalmente. Principalmente quando são feitas perguntas para as quais simplesmente não existem respostas constatadas ou constatáveis. Perguntas sobre a criação do mundo, sobre nossa própria criação, sobre as catástrofes naturais, sobre doenças, epidemias ou pandemias, sobre mortes e principalmente sobre o depois da morte de cada um. Não há respostas, mas o ser humano precisa de respostas. A saída, então, seria inventar essas respostas e criar todo um arcabouço teórico, filosófico, teológico, com uma considerável dose de imaginação, para acreditar nisso como as respostas buscadas. E ainda outra dose de poder para fazer mais e mais pessoas acreditarem nisso. Eu, do meu lado, não sei como surgiu o mundo, o universo, como surgiu a vida neste mundo, neste universo. Também não sei por que acontecem neste mundo as coisas que acontecem e do jeito que acontecem. Muito menos sei o que acontecerá comigo depois que eu morrer. Não sei. E não há qualquer forma de eu saber, que não seja por caminhos com os quais não concordo e sobre os quais tenho sérias restrições. Claro que, indo por esse caminho, vamos desembocar num assunto que foge ao meu propósito aqui e se distancia da proposta inicial deste vídeo. Então, deixemos solta essa ponta por enquanto e talvez um dia voltaremos a ela. Por enquanto, o nosso tema é o meu conceito de natureza e meu conceito de relação com a natureza. Como disse, não sei como começou isso tudo aqui. Nem como se mantém, ou quem ou o que a mantém. Também não vou inventar respostas para me satisfazer. Vou registrar o que reconhecidamente experimento em contato com esse universo. Percebo algo como uma energia, uma força que já existia quando eu cheguei. E por isso não sei de onde veio. Ou se veio de algum lugar. Sei que essa energia é capaz de agitar, de movimentar o mundo e as coisas do mundo. Desde as ondas do mar até uma planta que é semente plantada num dia, dias depois é broto saindo da terra e com o passar do tempo vai se desenvolvendo, crescendo
produzindo flores e frutos. Há algo que provoca isso, uma força que gera esse movimento, como também faz eu me movimentar, desde o cérebro a pensar no movimento do braço, por exemplo, até o efetivo movimento desse braço. Sinto que existe uma energia dentro de mim que me percorre e que em alguns momentos torna-se muito evidente, manifesta-se fisicamente através da dor, do orgasmo, da emoção. E o máximo que eu sei é que quando essa energia deixa de circular, o corpo morre, decompõe-se. Também não sei o que é feito dessa energia que existia e que fazia o coração bater depois da morte do corpo. Não sei se ela deixa de existir ou se ela continua existindo fora do corpo, ou se ela se integra à energia cósmica maior, universal, de que falei antes. Não sei. E não tem quem saiba. Desconfia-se, conjectura-se, teoriza-se. Mas saber mesmo, de certeza, ninguém. A natureza está incluída nessa minha concepção de perceber as coisas. Eu não sei como ela surgiu. Sei que apareceu, que começou de alguma coisa em algum momento, mas desconheço esse começo. Até porque quando eu cheguei por aqui ela já estava e em plena atividade. Importante dizer também que não existe uma coisa única a que possamos chamar de natureza. A natureza é formada de elementos, de seres, de uma diversidade que desconhecemos seu tamanho, dos quais os humanos somos apenas uma espécie. Ela também tem uma força própria, que pode ser imperceptível, como no desenvolvimento de uma planta, amena, como no vai e vem das ondas do mar, ou avassaladora, como no caso de vendavais, terremotos ou tempestades. Essa força virá da mesma energia de que é construído o universo e que está dentro de mim? É provável, creio que sim, mas repito, eu não tenho certeza disso. Nem vou inventar argumentos para tentar provar que é assim, porque eu não tenho a menor necessidade nem interesse algum de fazer isso. Também, se um dia descobrir que não é assim, tudo bem também. A natureza que se manifesta no seu falar, na sua linguagem, que para nós que não a entendemos é apenas silêncio, essa natureza não é humana. Ou seja, não tem características humanas, nem ações ou reações humanas. Essa natureza apenas é. Por isso eu não aceito ideias de que a natureza está se vingando do ser humano que construiu sua casa na beira de um rio, quando esse rio transborda e leva tudo. Não acredito que uma doença, essa pandemia atual, por exemplo, seja um castigo da natureza. Porque vingança, castigo, são conceitos humanos. E como os humanos só têm como referência de ações e atitudes as próprias ações e atitudes, transferem essas ações e atitudes para a natureza ou para tudo aquilo que eles criam, inventam. Eu penso que a natureza existe independentemente de nós. E mesmo que a degrademos, mesmo que destruamos as florestas, poluamos os rios e mares, tornemos o ar irrespirável, todas essas coisas em nada abalam a natureza em si, mas apenas a nós mesmos. A natureza não existe por nós ou para nós. A natureza existe. Ponto. Nós é que nos aproveitamos da natureza e fazemos o possível para sobreviver, ou viver com certo conforto a partir dessa relação de aproveitamento. Imaginamos que a dominamos a nosso favor, mas a natureza nem nos proíbe nem permite que façamos algo que a envolva ou a deforme. Ela simplesmente existe e fica na dela, indiferente a nós. Nós, como parte integrante dessa natureza, embora não únicos integrantes, para garantir a nossa sobrevivência devemos buscar um relacionamento com o conjunto que é a natureza. Um relacionamento que nos propicie, que nos dê condições de viver bem. De nós vivermos bem.
Não é pela natureza que a protegemos, porque ela não precisa de nossa proteção. É por nós mesmos que a protegemos. É para nos mantermos saudáveis neste planeta que precisamos que ela esteja bem, que ela esteja íntegra. Nós somos ínfimos, nós somos um nada diante da força, da energia da natureza. Ela sabe se proteger, ela se compõe e se recompõe há milênios. E não precisa da gente pra porra nenhuma. Nós é que precisamos completamente dela. Nós é que vamos nos ferrar se ela não se mantiver propícia à nossa manutenção, à nossa vida. Enquanto não compreendermos a extensão dessa verdade, eu temo que estejamos caminhando para o nosso próprio fim enquanto espécie. E repare bem, isso não está escrito em lugar algum. Não li isso em livro algum, nem ninguém me falou dessas coisas. Isso está escancarado para nós. O contato da natureza conosco é direto, sem intermediários. Sem que ninguém precise dizer o que vai ocorrer se isso ou aquilo acontecer. A natureza se encarrega, ela própria, de mostrar isso. E o que é mais importante, a natureza não está nem aí para as nossas leis, nossos conceitos, nossos pensamentos. A natureza não está nem aí para este vídeo que eu estou fazendo, para essas coisas que eu estou dizendo. Como não está nem aí para as leis sociais humanas que buscam, estas também, uma forma de tornar nossa convivência possível e, na medida do possível, agradável. Na hora em que se manifesta, a natureza está cagando para aquilo que o ser humano inventou. Seja para tentar viver em harmonia, seja para responder às suas perguntas sem resposta. Então, se não deu para entender ainda com todo esse meu falatório, eu vou tentar resumir. A minha relação com a natureza é de profundo respeito, porque sei que ela é imensamente superior a mim e porque sei que preciso dela para sobreviver e viver bem. Esse respeito de que falo aqui concretiza-se em atitudes como estar de acordo com ela, em me utilizar o mínimo possível do que não seja ela, do que não seja natural. Embora, claro, eu não seja daqueles radicais que se isolam da civilização achando que somente assim estarão em contato íntimo com a natureza. Podemos manter essa intimidade com a natureza escrevendo um texto ou gravando um vídeo, como estou fazendo agora. Até porque tudo o que utilizo da dita civilização tem sua origem na manipulação dos elementos naturais pelo ser humano. E eu não pretendo abrir mão do conforto do computador ou do celular para fingir que estou em unidade com a natureza. Alguém vai dizer que o preço de alguns desses confortos é uma agressão à natureza, que lhe pode ser fatal e, por extensão, a nós também. Concordo. Mas esse é outro fiapo que vamos deixar solto para futuras reflexões. Eu dizia que não pretendo, porque ninguém verdadeiramente pretende, abrir mão do conforto da civilização. Agora, claro que sem roupa, outra invenção civilizatória que merece um vídeo específico. Sem roupa, sem tecnologia, na beira da praia ou no meio do mato, sob o sol ou sob a lua, é muito mais prazeroso para mim conviver diretamente com a natureza. Mas sem essa de largar todos os confortos para viver feito bichos no meio do mato. Estes sabem como viver e sobreviver assim, eu não. Os animais também se aproveitam da natureza para bem viverem, da mesma forma que os humanos fazemos. E a natureza está aí, de boas, para que dela nos utilizemos sem proibir nem permitir nada, porque ela, a natureza, não é toda ela humana. E essa coisa de impedir ou consentir é coisa de humanos.